Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza em tudo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 23, dos versos 33 até o 38. Vamos ler esse trecho e meditar no contexto aqui da crucificação de Cristo. Lucas 23, 33 em diante, está escrito o seguinte: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes, e o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Oremos. Ó Pai, nós clamamos a tua bênção, a tua graça, a ação do teu Santo Espírito nos iluminando o entendimento para compreendermos a tua palavra e aplicarmos corretamente, fielmente para o teu louvor. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Meus irmãos, o texto fala dos últimos momentos de Jesus e os momentos dele diante da cruz. E algumas ações de Jesus que são muito interessantes de observarmos aqui. Primeiro, diante dessa situação, aqui é a sexta-feira, o dia da crucificação de Jesus, um dos pontos mais difíceis do seu ministério, humanamente falando. De fato, diante já da iminência da sua crucificação, diante de zombaria, diante de tortura, diante de muito sofrimento, o Senhor vive e o Senhor age de modo que é extremamente inspirador para a vida de todo cristão e para a vida dos pastores também e, por que não, da liderança. Então, cada detalhe aqui, ele ensina muito para a igreja, ensina muito para nós como liderança, é o que nós tentaremos aplicar daqui a pouquinho também. Essas ações de Jesus e como elas ensinam a nós como pastores, como servos de Deus, nos momentos adversos, humanamente falando, pelos quais passamos. É comum, às vezes, diante da dor, do sofrimento, as pessoas esmorecerem, as pessoas fracassarem na sua fé, fraquejarem, mudarem a sua visão acerca de Deus. Ora, amavam muito a Deus depois do sofrimento ou diante da dor, não o reverenciarem tanto assim, criticarem, acharem injustos, ou seja, às vezes a dor e o sofrimento pode mudar um pouco a percepção e a reação de algumas pessoas. Mas o que vemos aqui é que, diante de já um sofrimento, dor, diante de agonia, prestes à sua morte, Jesus ora ao Pai e clama, inclusive dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, esse termo é muito interessante aqui. Porque o sofrimento, a dor, a dificuldade não muda, ou não mudou 1 milímetro, aqui como podemos ver, a comunhão, o relacionamento de Jesus, a visão de Jesus para com o Pai. Ele continua sendo Pai, ele continua sendo amável, ele continua sendo bom, ele continua sendo justo, ele continua sendo Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. Pai, perdoa-lhes, no caso, porque não sabem o que fazem. O sofrimento, a dificuldade não muda nada em Jesus. Aqui a gente pode refletir um pouco sobre a nossa vida. Nosso sofrimento, às vezes como liderança, como pastores, pelos quais nós passamos, eles não podem mudar 1 milímetro a nossa visão de Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Antes, durante ou depois de provações, antes, durante ou depois de sofrimentos, nós devemos continuar falando: Pai, o Senhor é bendito,
seja feita a tua vontade. Ou assim como Jó falou, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Para nós, para pastores, para liderança, muitos momentos são difíceis, pesados, sofríveis, mas diante dessas dores, nós devemos aprender com o Senhor Jesus aqui nesse momento. Ele orou e falou: Pai, Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Pai. Deus, é claro, no sentido específico da relação na Trindade, mas ele está clamando aqui: Pai. Então, a primeira observação nossa é que essa dor, o sofrimento, as situações não mudem em nada a nossa vida, que nós possamos aprender com Cristo, canalizar em Cristo. Havia 2 ladrões na cruz, um do lado direito e do lado esquerdo, e ambos zombavam de Jesus, ambos estavam em sofrimento também, mas os irmãos sabem que um deles, de repente, e a gente sabe que foi obra do Espírito, ele foi quebrantado, e ele olha para Jesus, e ele reconhece que Jesus é inocente, reconhece seu pecado. Nós estamos aqui porque nós falhamos mesmo, mas o Senhor não é merecedor disso. Não se esqueça de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, naquele momento da dor, do sofrimento, ele canaliza em Cristo e consegue olhar para Cristo. E aquela dor e aquele sofrimento é canalizado e é direcionado, é usado por Deus para sua salvação. Então nós devemos ter uma postura bíblica adequada diante da dor, do sofrimento, em mantermos em comunhão com o Pai. Jesus diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão deve ser proeminente na vida do pastor, da liderança, da vida do cristão como um todo. Jesus não pode e não se contradisse aqui, não pode se contradizer. Ele mesmo ensinou no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, perdoai-os, orai pelos que vos perseguem. Jesus é aquele que pregou e que viveu a sua palavra. Pastores devem pregar e clamar a Deus para viver a sua palavra. E principalmente mandamentos que são tão desafiadores. Jesus sendo crucificado diante dos seus algozes, ele ora e clama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Não é dizima-os, não é arrebenta com eles, mas é perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, diante desse sofrimento aqui também, e não fica se lamentando: eu estou sofrendo, meu Deus. Ele sofre injustamente, todo mundo sabe também, um dos julgamentos mais absurdos e injustos da história. O próprio Pôncio Pilatos querendo inocentá-lo, mas Jesus não fica se remoendo, reivindicando sua justiça, o que ele poderia fazer e seria legítimo. Então nos ensina muito, e pelo contrário, além de não ficar se doendo, se martirizando, ó céus, ó Deus, por que está acontecendo isso? Mas eu não mereço, é injusto. Jesus não fez isso, Jesus entendeu claramente o plano de Deus, e nós precisamos ter essa clareza na nossa vida também. Entendeu o decreto de Deus, e sabia que naquele momento ele tinha que passar, então ele passou sem ficar reclamando, remoendo, suplicando, enfim, ele simplesmente assumiu o momento, assumiu a cruz e seguiu. E sabendo dos planos de Deus, sabendo do decreto de Deus, ele ainda pede perdão pelas pessoas. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas vamos avançar aqui. Jesus suportou humilhação também. Aqui diz que os soldados repartiam as suas roupas, as autoridades zombavam deles. O próprio Pilatos escreve uma placa: este é o rei dos judeus. Isso era uma zombaria. Ele não fez isso por motivo legítimo, ele fez zombando. Como quem diz assim: esse é o melhor que os judeus podem produzir como um opositor a Roma. Esse é o rei de vocês, que a gente crucifica, a gente massacra, então não levante outro rei, porque vocês sabem que vocês não vão conseguir contra o império.
Era para ridicularizar soldados lançando sorte nas vestes de Jesus, Jesus ali na cruz, e as pessoas muito mais empolgadas e animadas com as vestes dele, com os bens, com uma túnica de repente mais bonita, zombando. A vida não valia nada, mas uma túnica, uma capa era disputada. Pessoas falando: desce daí, se tu és de fato o Filho de Deus. Graças ao Senhor, Jesus é perfeito, e não ouviu essas pessoas, porque a descida dele da cruz seria a condenação da humanidade. Ele poderia inclusive fazer, mas é tão tolo esse pedido das pessoas, que se ele atende, a descida dele da cruz seria a condenação da humanidade ao inferno, peremptoriamente, sem possibilidade de redenção. Então Jesus vence a humilhação, a dificuldade ali. E quantos de nós, lideranças, pastores, não podemos aprender também com Cristo e de uma aplicação desse texto, o quanto nós também não precisamos nos curvar em situações, sermos humildes. Às vezes, sendo um ditado popular, quantos sapos a gente não tem que engolir às vezes, engolir sapo que desce rasgando, e só Deus mesmo, só lá o nosso colchão, o nosso travesseiro e o nosso Senhor sabe, às vezes, a angústia, as lágrimas, mas nós devemos ser humildes e não rebater a ofensa e não escandalizar o Evangelho, mas sermos sóbrios, sermos firmes para a glória de Deus, suportando o sofrimento que o Senhor, por muitas vezes, deseja que passemos, como Jesus aqui passa e nos ensina como passar por essas situações extremas. Como pastores, o irmão se exaspera, o irmão fica irado, o irmão fala alguma coisa ou tem uma atitude, nós precisamos ter esse equilíbrio de Jesus, esse equilíbrio de não revidar, de pedir perdão, de se humilhar, de aguentar, de fato, para a glória de Deus. Jesus, então, está diante da sua morte na cruz, e no final desse capítulo 23, lá pelos versos 44 a 49, nós vemos algo muito interessante também. Jesus influencia as pessoas, mesmo nos seus últimos momentos de vida. O cenário inicial aqui da crucificação, a multidão está zombando, a multidão está rindo, os soldados estão escarnecendo de Jesus. No final do texto, a multidão está batendo no peito e está aflita. Versículo 48. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Batendo no peito. Os soldados, versículo 47. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Os dois ladrões, em poucos momentos, um deles olha e reconhece que Jesus é justo, e é Deus, e é rei, porque ele pede para se lembrar da vida dele no reino. Então nós percebemos, irmãos, em poucos minutos ali de contato de Jesus com essas pessoas, elas observando a Jesus, a influência de Jesus, a ação de Jesus, que é totalmente diferente das reações humanas, a ação dele na cruz, a ação dele diante de seus algozes, pedindo que o Pai lhes perdoe, a ação dele em humildade, era de chamar a atenção das pessoas. Porque na cruz do Calvário, e muitos eram crucificados dessa maneira naquela época, o comum era as pessoas falarem. Mas o que elas falavam? Elas xingavam, elas blasfemavam a Deus, elas xingavam os seus algozes, elas emitiam urros, suspiros e clamores agonizantes por causa da dor. Mas era algo muito novo naquele cenário, uma pessoa na cruz olhar e falar: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pedir perdão no contexto do Império Romano era
motivo de fraqueza. Pedir perdão era ser inferior, era ser menor. Não era o comum lá. Mas a ação de Jesus já influencia, ela já muda a percepção das pessoas. Ele faz algo que já possivelmente nenhum crucificado fez. Ele diz algumas palavras e tem algumas ações que nenhum crucificado teve. Em poucos minutos, a manifestação do Senhor, da Trindade, do Pai e do Filho, começam já a mudar o clima, o ambiente e até o coração das pessoas. Aqueles que gritavam, aqueles que zombavam, começam a bater no peito. Este homem era justo. Aqueles que zombavam dele, o centurião que zombou dele começou a leiloar as roupas dele, olhou e começou a falar: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou seja, o poder da influência de Cristo, do Evangelho vivo, salvando pessoas nos seus últimos minutos, inclusive, de vida, sendo de fato a palavra viva. O que isso pode ensinar para nós? Nossa vida deve ser, de fato, uma vida, a palavra viva também de Deus, o aroma suave, como Paulo diz. Uma carta viva, não só uma carta teórica, mas uma carta viva, verbalmente e não verbalmente. Nós, como pastores e líderes, devemos mostrar o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho e influenciar pessoas para o Evangelho em todos os momentos da nossa vida. Então, diante das nossas dificuldades, não mudemos o nosso relacionamento com Deus. Ele continua sendo Pai, Deus, e a nossa comunhão deve permanecer. Oremos, inclusive pelos nossos inimigos, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sejamos humildes e aguentemos, inclusive, a humilhação em diversos momentos, porque elas vêm, e sejamos palavras vivas e que influenciemos em todos os momentos a quem esteja ao nosso redor, com nossa palavra, com nossa vida, o Evangelho, a palavra de Deus, seja vívido em nossa vida, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, o teu Filho amado nos deu a vida, a graça, a salvação e todas as benesses que vêm de ti, ó Deus. E nós queremos aprender, ó Deus, dia a dia, porque o Senhor Jesus é o sumo pastor, é a revelação viva do Senhor. E nós queremos aprender com o Senhor Jesus Cristo, contigo, nosso Deus, a sermos pessoas que saibam passar pelo sofrimento e não mudar em nada por conta disso nosso relacionamento contigo. Nós possamos aguentar a humilhação por amor de ti e sermos humildes, vencer as humilhações, que nós possamos orar inclusive pelos inimigos, ó Deus. Quão difícil essa missão, orar pelos inimigos, pelo perdão, que o Evangelho os alcance, que nós possamos ser palavras vivas do Senhor, pregar, mas viver também o que o Senhor quer, o Senhor deseja, viver a tua palavra no dia a dia, para a glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, aos pastores, abençoa o seminário, abençoa os teus servos, equipa a tua igreja, fortalece o teu povo, para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.